Muito bom dia! Hoje é domingo e o Viva Mais começa agora para trazer mais saúde e qualidade de vida para você e toda a sua família. Veja só os destaques desta semana. O centenário de seu Jardelino, exemplo de longevidade ativa. Depois do surto da microcefalia, como está a situação no início deste ano no Brasil e aqui em Sergipe? Veja também a receita de um suco afrodisíaco. E ainda hoje é dia de estreia do quadro Reutilize Mais. Como transformar garrafas de vidro em peças decorativas. O Viva Mais já está no ar. Como será que está a situação da microcefalia depois de tantos casos registrados no fim do ano passado? Confira agora na entrevista da semana. Como estão os casos de microcefalia aqui no estado de Sergipe? Esse é o tema da nossa entrevista e para isso eu converso com a enfermeira e coordenadora do Núcleo de Doenças Transmissíveis do Estado, Mércia Feitosa. Seja muito bem-vinda ao Viva Mais, Mércia. Para a gente começar, microcefalia. Dizem ser uma condição rara, mas houve um surto, principalmente em regiões do Nordeste. Como é que é isso? A situação é que esse aumento inesperado, em meados de outubro de 2015 até este momento. Então, esse aumento foi o que chamou a atenção, Se tínhamos uma média de 2, 4 casos mês, de repente surgiram 16. Então, isso realmente foi o que disparou a atenção tanto do Ministério da Saúde quanto das secretarias de Estado, quando começou a surgir esses casos novos. E do que se trata a microcefalia? São crianças que nascem com um crânio menor do que o considerado normal, é isso? Exato. A microcefalia é uma doença que o cérebro da criança ela não começa a crescer adequadamente, de acordo com a sua idade gestacional. Então, aí ela fica com um perímetro cefálico menor que 32 e que, então, foge do parâmetro normal daquela criança que nasce. Então, tanto que a definição de criança com microcefalia são todas as crianças que, ao nascer, têm um perímetro cefálico igual ou menor que 32. Então, essas crianças são notificadas como que já possuem a microcefalia. Agora, o Zika vírus ele está sendo frequentemente relacionado ao aumento do número de casos, porque existem outras causas para a microcefalia, mas esse aumento significativo se deve, de fato, ao Zika vírus? Então, o que nós entendemos é, se existir as causas anteriores, como o uso de drogas, o álcool, medicação, esses fatores eles continuam existindo. Então, para haver esse movimento, nesse aumento de casos, teria que ter um fator externo. E aí houve já a comprovação, quando o Ministério ele define, ele publica que tem a relação do Zika com a microcefalia, é porque já houve comprovação científica. Foi detectado no líquido amniótico de uma criança e um RN também, ao nascer, através do exame de sangue e de tecido, também foi comprovado a presença do vírus nesse RN. E esse RN era microcefálico. Que tipo de sequelas a microcefalia ela pode trazer para a criança? Então, vai depender muito do grau de acometimento da criança. Esse período de formação, os 3 primeiros meses é o período mais de vulnerabilidade para a gestante, mas não podemos dizer que somente ocorre a contaminação e o dano no primeiro trimestre. Isso a gente não tem dessa comprovação científica. Pode ocorrer em qualquer momento. Teoricamente, é o que a gente está experienciando nas investigações. Mas, se a criança tem um dano leve, essa qualidade de vida dele também vai ser com menos sequelas. Mas, de uma maneira geral, existem sequelas comportamentais, cognitivo, de dicção, de deficiência mental mesmo. Então não existe uma cura. A criança que nasceu com o crânio menor, ela sempre vai ter o crânio menor. Existe tratamento para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento dessa criança. Exato. Então,
O que a gente pretende, ele não é revertido, né? É uma doença que você não reverte o quadro, você trata. E esse tratamento é que vai definir a qualidade de vida dele, né? É a fisioterapia, o fonoaudiólogo, né? Quanto menor o comprometimento, mais uma qualidade de vida melhor para eles, né? Então, assim, uma das vertentes do plano estadual é justamente essa, né? A assistência desse RN, de forma mais precoce possível. Quanto mais cedo ele inicia o tratamento, né? Aí ele tem uma qualidade de vida bem maior. Para a gente encerrar, como é que estão os casos aqui em Sergipe nesses primeiros meses, né, de 2016, janeiro e fevereiro? Tem uma média? Então, no dezembro já apresentou uma pequena redução dos casos notificados, né? Janeiro também apresenta uma pequena redução, mas a gente não pode dizer esse temporal se vai reduzir. Então, existe uma oscilação de notificação dos casos, a gente já está apresentando isso, né? Mas o motivo da gente também comparar a questão da situação sazonal do mosquito, né? E o mais importante, Karine, é entender que eu posso prevenir, né, através do combate ao Aedes. Né? Isso é fundamental. As grávidas ficam, né, em pânico. Em pânico, né? Nós temos as crianças que já nasceram, que têm que ser atendidas, acolhidas nos serviços para ter uma melhor qualidade de vida. E as crianças que nós não queremos que nasçam com microcefalia. Então, o papel é fundamental. A própria gestante tem que ter essa preocupação. Na minha casa, eu não posso ter criadouros para o mosquito. E usar repelente também, Usar né? repelente, se proteger da melhor maneira possível e fazer o seu pré-natal. Ok, Mércia, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Obrigada a você, Karina. No próximo bloco, não perca a estreia do quadro Reutilize Mais. Você vai aprender a transformar garrafas de cerveja e vinho em lindas peças de decoração. E quem vai ensinar é a jornalista Amália Reuder. E tem mais, a receita de um suco afrodisíaco. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Estamos de volta agora com a estreia do quadro Reutilize Mais. Vocês conhecem os 3 R's da sustentabilidade? Reduzir, reutilizar e reciclar? Pois bem, o Reutilize Mais vem com a proposta de ensinar que aquele objeto que já tinha como destino o lixo pode virar luxo, gerar renda, fazer economia e contribuir com o meio ambiente. Nesse quadro, pessoas usam a criatividade e revelam suas habilidades, reaproveitando materiais que não servem mais para exercer sua função original em verdadeiras obras de arte. Hoje é a vez de vocês aprenderem a transformar garrafas de cerveja, vinho em lindas peças de decoração. E quem vai ensinar é a jornalista Amália Reuder. Veja só que legal! Olá, na estreia do quadro Reutilize Mais, você vai aprender a reutilizar garrafas em vidro, dessas que você acaba jogando fora depois de uma festa em casa. Então você pode fazer peças de decoração com uma garrafinha como essa. Vamos lá? Anote então agora o que você vai precisar. Uma garrafa em vidro, o tamanho que você desejar. Primer, tinta PVA, a cor que você desejar também. Um kit para craquelar. Verniz para finalizar. Vai precisar de pincéis, água para dissolver um pouco da tinta, que é a base de água, e luvas. Vamos começar então, um pouco de primer para fazer a base do vidro. Você pode dissolver um pouco porque ele é grosso, e aí um pouquinho só de água para dissolver. Ele fica nessa consistência para que você possa aplicar na garrafa. Passa o primer na garrafa inteira, tem que cobrir toda a garrafa tem que estar limpa. Uma lavagem simples, põe na água, deixa um pouquinho, porque todo o papel vai soltar. Depois lava com detergente neutro, para que não fique nenhum resíduo de cola ou de sabão. A garrafa bem sequinha, passa por esse processo de aplicação do primer, que ele seca bem rapidinho. É importante que toda a garrafa esteja coberta com o primer. Agora, espera secar.
Bem, a garrafa sequinha, demora em média de 15 a 20 minutos, você deixa numa área ventilada. Agora a gente vai escolher uma cor que vai fazer a base da garrafa. Então é importante que sejam duas cores contrastantes. Tanto a tinta que vai estar embaixo, nós escolhemos uma marrom clara para fazer a base. Vamos usar o dourado para fazer uma base dourada. Depois a gente vai decidir que cor vai ficar em cima para que a gente possa ter um contraste daquilo que está em cima e o que vai quebrar embaixo. Então a gente vai usar a marronzinha, tinta PVA à base de água, então dissolve um pouquinho também com água, para que não faça bolinhas e não tenha nenhum tipo de resíduo. Essa é a consistência, agora passa na garrafa inteira. Por que a gente coloca primeiro essa tinta marrom embaixo? Porque se a gente pintar só com a dourada, que é possível pintar só com a dourada, a gente vai gastar mais. E como a ideia é a gente reaproveitar gastando pouco, a gente faz uma base marrom e vai precisar passar apenas uma camada de cada tinta. Fizemos a base da marrom, agora a gente vai esperar que ela seque. A garrafa com a base marrom já ficou pronta, seca. Agora a gente vai aplicar o dourado em cima do marrom para dar um pouco de brilho e abrir um pouco a cor. É muito importante que na escolha da cor da base da garrafa seja uma cor que faça contraste com o que você vai escolher em fazer a parte de cima. Então, como disse antes, se fizermos a base marrom e colocarmos o dourado, a gente vai precisar passar apenas uma camada de cada e assim a gente economiza tinta. Pronto, fizemos a base dourada. É importantíssimo em todos os processos que a garrafa esteja bem seca. Então, a cada passo, não tenha pressa, tenha um pouco de paciência, precisa secar bem. Senão, o passo seguinte, ele acaba puxando a tinta. E aí tem que começar tudo de novo. Bom, depois de uns 20 minutos mais ou menos, vamos para a fase do verniz base, que é o verniz para craquelar. Então, vamos também dissolver ele à base de água. Vamos dissolver um pouquinho só, bem pouco. Essa parte é importante. Se alguma parte da garrafa não receber o verniz, quando você for colocar o verniz 2, não vai abrir, ou seja, não vai craquelar. Vamos lá então? Toda a garrafa precisa receber o verniz. Não pode ficar escorrendo para não criar uma bolinha. Tem que ficar bem uniforme na garrafa inteira. Como a gente disse no início, duas cores que façam contraste. Então a gente vai ter uma garrafa com base dourada. Já passamos o verniz 1, que é o verniz que vai abrir, que vai craquelar a garrafa. Agora a gente vai passar uma cor vermelho escarlate, que vai dar um contraste bonito. Um pouquinho só de água. Nessa hora é importante que você observe que a tinta não fique muito fluida, porque senão ela vai ficar muito fina e fica transparente. E aí vai ficar parecendo que são falhas na garrafa, ela não fica uniforme. Então a consistência ideal é essa daqui. Agora passa a tinta em todas as direções da garrafa. Não precisa passar no mesmo sentido em que você passou o verniz 1. Você passa em todos os sentidos da garrafa. De um lado, para o outro, para que ele possa quebrar em várias direções. Muito importante que você não passe muito em um ponto, porque ele vai fazer veio, vai ficar parecendo uma gota escorrendo. E uma vez passado, está bem coberto, não precisa mais voltar naquele ponto. Passa até embaixo. Ideal que você use um pincel com cerdas macias, para que ele não faça vincos. Passa na garrafa inteira, em várias direções, lembrando de passar sempre em várias direções. Pronto. Toda a garrafa coberta, vai começar o processo de craquelar quando a garrafa começar a secar.
que a tinta vai secar quebrando. Cerca de 1 hora, 1 hora e 20 depois, a garrafa está craquelada, ela já abriu e a gente agora vai para a fase de finalização, passando o verniz. É importante que você use outro tipo de pincel, porque o verniz é a base de água raiz. Então você vai ter que usar um pincel diferente, porque ele vai depois para limpar com água raiz e não com água. Todo o processo anterior que a gente utilizou fazendo com tinta PVA, pode lavar o pincel com água. Nesse caso, vai lavar o pincel depois com água raiz. Ele já foi hidratado em água raiz, a gente já limpou e agora vai direto para o verniz. É só cobrir toda a garrafa, também tomando o cuidado de que não fique derretendo, derramando o verniz para não fazer aquela gotinha e atrapalhar a finalização do seu trabalho. Sempre numa mesma direção, para não fazer risco. Pronto, agora é só esperar secar. Bom, a garrafa ficou pronta, ela já secou, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, ela já está pronta. O mesmo processo que você fez nessa garrafa pequena, você pode fazer numa garrafa maior e aproveitar para colocar alguns arranjos, colocar em cima de uma mesa, aproveitar para fazer decoração de aniversário, dar de lembrancinhas também, presentes de final de ano. Se você fizer uma festa em casa, você pode colocar nas mesas e colocar um arranjo. E quem for seu convidado pode levar para casa uma garrafa dessa. Tenho certeza que a pessoa não vai esquecer da lembrança. E você gastou muito pouco e ainda reaproveitou. Muito bacana, né? Obrigada, Amália, pelas dicas preciosas. Tenho certeza de que quem está assistindo vai pensar 2 vezes antes de jogar no lixo uma garrafa de vidro. E o meio ambiente agradece. A receita de hoje é um suco que traz uma série de benefícios para a sua saúde. Inclusive, é afrodisíaco. Acompanhe o passo a passo com o nutricionista Samuel Benson. Bom dia, pessoal! Nossa receita de hoje é um suco afrodisíaco, um suco com ingredientes fáceis de serem encontrados. Ficou curioso? Vamos anotar. 200 gramas de morango, 1 colher de sobremesa de maca peruana, 1 colher de chá de canela em pó, 1 unidade de pimenta vermelha e 200 ml de água. Anotados os ingredientes, vamos à receita. O preparo é todo feito no liquidificador. Primeiro vamos colocar o morango, fruta rica em antioxidantes. Vamos adicionar 1 colher de sobremesa da maca peruana. A maca peruana é uma raiz semelhante a um rabanete de origem dos Andes. Ela é muito conhecida por despertar o desejo sexual e também por regular os hormônios. Vamos adicionar 1 colher de chá de canela em pó. Canela em pó tem um efeito termogênico e também é afrodisíaco. 1 unidade de pimenta vermelha. Vamos tirar o talo e colocar a pimenta. A pimenta ela tem propriedades que estimulam hormônios que vão fazer a vasodilatação das áreas erógenas. Por fim, vamos colocar a água. Depois é só bater. Bom, nosso suco já está pronto. Ele pode ser consumido por adultos, tanto homens como mulheres. Deve ser consumido diariamente para que você tenha os reais benefícios dele. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. A seguir, um belo exemplo de envelhecimento saudável e ativo. Vamos comemorar o centenário do meu querido amigo Jardelino. Não saia daí, o Viva Mais volta já já.
Gente, vocês vão assistir agora a um exemplo de vida longa, saudável e ativa. Como chegar aos 100 anos desse jeito? Seu Jardelino dá a receita. Longevidade, segundo dicionários, substantivo feminino que significa característica, qualidade de longevo, duração da vida de um indivíduo, de um grupo, de uma espécie, mais longa que o comum. Quem aí sabe o que é viver um século, levante a mão. São, em média, 36.500 dias de muitas histórias para contar. É muito tempo, minha gente. Pois é, e conseguir chegar a essa idade lúcido e com qualidade de vida, então, isso sim é que é um belo centenário. E eu tenho um exemplo fantástico para mostrar para vocês. Promessa é dívida. Há 4 anos eu disse que se ele chegasse aos 100, eu voltaria à casa dele para comemorarmos com outra reportagem. E ele chegou. Com vocês, seu Jardelino. Jardelino Marques, casado com Dona Áurea, que já não está mais entre nós, pai de 16 filhos, 12 vivos, com mais de 100 netos e bisnetos e com 6 tataranetos. Esse é o Jardelino Boca Quente. Jardelino Marques de Oliveira, para Oxeira, querido das meninas ramaitas solteiras. De sorriso fácil e semblante leve e tranquilo, seu Jarder, como é carinhosamente chamado por muitos familiares e amigos, é um encanto de pessoa. Em setembro de 2012, quando o Viva Mais exibiu um programa especial voltado à terceira idade, uma das reportagens foi sobre longevidade e, na época, seu Jardelino foi o personagem da nossa matéria. Ele estava com 96 anos de idade. Eu não tinha meu filho ainda, estava de cabelos longos e aparelhos nos dentes. Detalhe, pasmem, lembrado por ele. E ele falante, como sempre, a caminhar pelo quintal de sua casa, onde passava boa parte do tempo cuidando das plantas, flores e frutos. Um exemplo de longevidade ativa. Agora sobre outra coisa, que o senhor gosta de dançar. Como é que é esse negócio? Não, às vezes eu... Como é que dança? Negocinho, pra lá e pra cá. O envelhecimento que nós falamos saudável, envelhecimento ativo, não é você não ter dificuldade, não é você não usar medicamento. O que a gente fala de envelhecer da maneira saudável é você conseguir manter sua autonomia e sua independência. Ou seja, você quer executar e você consegue executar de uma maneira adaptada, que seja com um dispositivo de marcha, uma bengala, um andador, até numa cadeira de roda. A gente consegue, com uma equipe multiprofissional, adequar o paciente, adequar aquela pessoa que está envelhecendo para manter independente. Então, a gente precisa, primeiro, se conscientizar que a gente começa a envelhecer muito mais cedo do que as pessoas pensam que é a idade de 60 anos. 60 anos você se torna idoso, mas você começa a envelhecer muito mais cedo. Seu Jardelino, ele realmente é um ótimo exemplo. 4 anos se passaram e eu nem acredito que estou aqui fazendo esta reportagem sobre o centenário de seu Jarder, um privilégio sem tamanho. Eu gostaria de dizer a todo mundo que está assistindo esse programa agora que para mim é uma honra estar aqui ao lado do senhor Jardelino, que está completando 100 anos, nada mais, nada menos que 100 anos de vida. É um exemplo para todo mundo que está assistindo o Viva Mais, o nosso programa que leva esse nome Viva Mais e que o senhor é um exemplo disso, de qualidade de vida, de lucidez, de bom humor, sabedoria. Durante a entrevista na casa dele, netos, filhos e genro estiveram lá. O carinho entre eles é contagiante, bonito de se ver. Segundo a geriatra Bianca Figueiredo, que não é a médica de seu Jarder, mas conhece a história dele porque eu contei, o papel da família é fundamental para um centenário como esse. Idosos que têm um suporte familiar, mesmo que sejam independentes, a gente sabe que eles têm mais saúde. O tratamento funciona melhor, eles estão inseridos, a família faz parte disso, esse apoio familiar faz diferença. Então, assim, a gente ainda tem muitas barreiras. O seu Jardelino é um exemplo realmente que um contexto faz diferença para você ter anos de vida, mas anos de vida bem vividos.
seu Jarder continua lúcido, falante, carismático e com saúde para exibir. Manuel, não sinto uma dor de cabeça, não sinto tontice, não sinto a dor no corpo de forma nenhuma. Graças a Deus, você está perfeito. Olha, eu ando nessa casa com aquele negócio. Andador, né? É Seu andador. Ela sabe. É. Então, eu ando nessa casa para cima e para baixo. Sim. Com ele, para cima e para baixo. E tem 2 carros. Tem uns carrinhos A cadeira de roda. Deu uma tratada de negócio por aqui. Coitado, conversar com as pessoas. Ah, o senhor ainda sai aqui na porta para bater papo, né? É, brincar com as pessoas, etc. No decorrer de nossa conversa, deixei o microfone aberto o tempo todo para que eu pudesse pegar as pérolas de seu Jarder e conseguir registrar verdadeiras lições de vida do centenário sobre os netos. Não tenho neto para chegar aqui e não me dá a benção. Todos. Sobre a família. A vida da gente, a gente só pode viver de acordo com a união de família. A união de família. Porque se não houver união de família, não se vive. Sobre a alimentação. Como tudo, graças a Deus, não sinto nada. Sobre tantas coisas que jamais caberiam no programa televisivo de 30 minutos. Limitações? Claro que existem. A mobilidade de seu Jardelino não é a mesma dos 96 anos, quando ainda dançava nas festinhas da família. Mas a memória, essa impressiona. Tanto que me deu a maior surra no hobby predileto dele, o dominó. Acreditem, jogamos uma boa partida e eu pinguei 3 vezes. Vejam só a lucidez, o bom humor e o brilho nos olhos de seu Jardelino. Melhor partida de dominó da minha vida. Perder o jogo nesse contexto é uma grande honra. Desculpe, velho, ele me trancou. Pera aí, desculpe, meu filho. Pinguei! Olha, pingou! Escreva aqui, minha gente, oi! Ele pingou! Ela pingou! O senhor é boca quente. Ela pingou! Pinguei. Ainda de acordo com a geriatra, atividades para a mente são ótimas aliadas para uma longevidade saudável. Está aí o exemplo do dominó. Com 100 anos, você realmente não vai ser 100% lúcido, porque você tem toda uma alteração fisiológica cerebral. Mas as atividades que você faz ao longo do tempo, isso ajuda a você continuar a sua autonomia, a sua independência. Então, parabéns, que Deus lhe abençoe e tenho certeza que vem mais anos por aí pela frente, seu Jardelino. E para encerrar essa maravilha de reportagem, fiquem com o BG, o fundo musical, como chamamos em televisão, na voz de seu Jardelino. Chegar ao 100 dessa maneira não é para qualquer um. Viva mais, seu Jarder! Pisa na flor, pisa na flor. Pisa na flor que Jardelino já ganhou. Pisa na flor, pisa na flor. Pisa na flor que Jardelino já ganhou. Opa! Viva seu Jarder! Que coisa Um linda! abraço, um abraço. Olha, muito obrigado Obrigada, senhor. por tudo. Pensa que acabou? Não, minha gente, seu Jardelino completou 100 anos no início do ano, em 12 de janeiro. E eu tive a honra de ir à festa do centenário dele. Com imagens do meu celular, consegui filmar a hora do parabéns. E que privilégio vê-lo em pé recebendo carinho dos amigos e familiares. Eu encerro o Viva Mais de hoje com essas imagens que ele, seu Jardelino, está em casa assistindo. Um beijão para você, seu Jarder. A todos, um ótimo final de semana e até o próximo domingo. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor.